Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Onde que a gente parou? 3, né? 13, e agora acho que é o 4:12. Vamos lá, Mateus 4:12. Jesus inicia seu ministério. Onde? Exatamente onde foi profetizado. Vamos lá. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente já leu esse texto, né? Já. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, ele é concebido da forma que foi profetizado. Ele nasce da forma que foi profetizado. Ele é levado ao Egito. Ele é chamado do Egito de volta. Quando ele volta, ele não vai para a cidade onde queria. O anjo manda, avisa, né, divinamente avisado, diz o texto que a gente leu. O anjo avisa José. José vai para um lugar que coincide com o termo desprezado, desprezível ou raiz, renovo, aí depende da interpretação. Ele é batizado, Deus dá testemunho de que ele é o filho. Agora ele começa o seu ministério. E onde ele começa o ministério? Exatamente onde Isaías profetizou que começaria. À beira do mar. À beira do mar da Galiléia. O povo que andava em densas trevas agora vê uma grande luz. E não é uma luz qualquer, é a luz da vida, que João vai falar em João capítulo 1. A vida era a luz dos homens. Isso é poderoso, cara. Demais. E aí, Mateus parte para o Sermão do Monte, que quem sabe um dia a gente vai destrinchar, é uma baita ideia. Vale uma série só sobre o Sermão do Monte. Vale. Só que é interessante, cara, porque acaba o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7. E quando Mateus volta à história, quando ele passa o Sermão do Monte, ele volta a comprovar as coisas, ele volta a mostrar que Jesus é o Cristo. Agora ele vai falar dos sinais, agora ele vai falar das curas, agora ele vai falar das obras. Isso é muito bom a gente até já deixar claro. São dois termos distintos que a teologia vai aplicar. Então existem as obras de Jesus. É isso que nós vamos começar a ver agora. As obras, aquilo que ele fez, aquilo que ele fez enquanto vivo, enquanto no seu ministério terreno. Essas são as obras. E existe a obra de Jesus. A obra fala da redenção. A obra vai falar sobre o que tu já deu o spoiler, que um dia a gente vai conversar, que é sobre o Êxodo. Né? Lá já tem a tipologia da obra, a tipologia da redenção, a tipologia daquilo que Cristo faria. E tem muita coisa lá. No Sim. livro de Êxodo tem muita coisa. No Êxodo em si, a saída do povo de Israel, as pragas, Jesus vai fazendo alguns sinais que se comparam, que são conectados. Então, aí tem muita coisa legal. Mas hoje a gente está falando das obras. As coisas que Jesus fez, que comprovam o ministério dele, que comprovam a divindade, que mostram sem sombra de dúvida, esse cara não é só um profeta, não é só um agitador social,
não é só um cara, ele tem que ser Deus para fazer o que ele fez. E não é um semideus, não. Ele tem que ser o Deus, o Criador. Ele tem que ser o Elohim lá de Gênesis 1. Então vamos lá. Primeiro, Mateus 8, do 1 ao 4. Diz assim: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Aqui acabou o sermão do monte e Jesus está descendo o monte onde ele estava pregando. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue. Mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Cara, tem um negócio muito legal aqui, cara. Muito legal de verdade. Vamos por partes, tá? Primeiro, quando a gente lê Apocalipse, em Atos também tem uma referência, se eu não me engano. Hoje, para nós, tanto faz, tá? Na nossa cultura, tanto faz. Mas naquele tempo, quando alguém se ajoelhava diante de alguém, representava adoração. E para o povo de Israel, só Deus deve ser adorado. Por isso Mardoqueu, lá no livro de Esther, não dobrava o joelho para Naamã. Certo? Uhum. Ele ficava firme. Todo mundo dobrando o joelho, o cara passando, e ele estava firme lá de pé. Por que esse cara não se curva? Ele é judeu. Sadraque, Mesaque e Abednego, não sei. Sim. Então só Deus recebe adoração. O que o texto diz? Um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor. Jesus repreendeu esse cara? Não. Mas o anjo repreende João, lá em Apocalipse 19. Quando João vê o anjo, ele dobra os joelhos e o anjo diz: cara, não, levanta, porque eu sou um servo, assim como tu, eu sou alguém enviado por Deus para servir os teus irmãos. Então, nem anjos recebem adoração. Jesus não hesitou, Jesus recebe aquilo, Jesus não diz para aquele cara: não, levanta, eu não sou Deus, não. Está claro que Jesus está aceitando a adoração, porque ele é Deus. Ele não tem problema com isso. Sim. Ele é Deus. Então aqui é o primeiro ponto. Segundo, Jesus cura um leproso, o cara que era talvez um nazareno, um desprezível, né? O cara que ninguém tocava. E Jesus toca nele para curar. Isso é muito legal. Terceiro, e aqui vem o texto que eu aleluiei, cara, só que é muito longo para a gente ler. É muito longo. Na lei da purificação de lepra, diz que, passada a lepra, após os 7 dias, após a purificação ao 7º dia, tinha todo um ritual, o cara tinha que se depilar inteiro, e naquele tempo não era navalha, não era depilação a laser, cara, era na faca, devia doer, um horror, e era para depilar todo o corpo, todo e qualquer pelo, devia ser horroroso de fazer. No final de tudo isso, o sacerdote deveria apresentar o cara que foi curado de lepra diante do tabernáculo. Jesus cura o leproso. E o que ele faz? Ele manda o leproso para o templo. Ele coloca o leproso no lugar. Cara, só falta ele dizer: ó, eu sou o sacerdote. Por isso que o escritor de Hebreus vai fazer essa identificação. Sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não teve começo, não teve fim, ele é rei e também sacerdote. Cara, é loucura, cara. Esses cumprimentos na vida de Jesus é que tornam a coisa louca. Deixa eu ver se tem o texto aqui anotado. Levítico 14, cara, do 2 ao 32, é muito longo, mas o texto fala isso. Tendo curado, o sacerdote deve apresentar o cara diante do tabernáculo. E é exatamente o que Jesus faz. Então, Jesus não está simplesmente, ele está se mantendo oculto, ele não quer evidência. Não, ele está cumprindo a lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele está cumprindo a lei e ele, como sacerdote, está apresentando o cara curado de lepra. Ele podia ter dito: segue a tua vida, teus pecados são perdoados, vai. Não, ele cumpre a lei. Vai, te apresenta ao sacerdote e oferece sacrifício. Por quê?
porque é isso que o sacerdote tinha que fazer. Deixar o pessoal pensando na hora de dormir. Cara, que loucura! E aí Mateus vai continuar nessa pegada, né? Uhum. Agora no verso 14. Lê aí, cara, deixa eu tomar um golinho de café. Vai lá. Fake. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Vai até o 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças, diz a King James. Então, Jesus, uma de suas obras, ele cura um leproso. Não era algo comum. Não era. Agora, ele dá um sinal de que ele não é só um curandeiro de leproso. Porque isso existe hoje, cara. Existem pessoas que fluem no ministério de cura, mas é em uma determinada enfermidade. O cara que só cura cegueira, o cara que só cura coluna, o cara que só cura isso ou só cura aquilo. Ah, mas por que é assim? Não sei. A Bíblia fala que o Espírito distribui os dons a quem ele quer, conforme Deus deseja, e é assim que acontece. E hoje tem muita gente que flui numa cura específica, numa coisa específica. Acontece, ok, amém, a gente não vai entrar nisso. Mas Jesus, ele mostra aqui de forma clara. Ele entra na casa de Pedro, a mulher não é leprosa, mas ela está com uma febre alta, ela está talvez delirante. Jesus só dá a mão para ela, levanta ela e ela está curada. Então, ele fez algo diferente. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com apenas uma palavra, ele expulsou os espíritos. E além disso, curou todos os que estavam doentes, cara. Todo tipo de enfermidade. Jesus está... Uma das obras de Jesus que evidenciam que ele não é só um profeta, que ele não é um agitador social, é que ele, cara, ele curava tudo. Ele levava, o texto é muito legal, ele levava sobre si pessoalmente as enfermidades. A gente normalmente vai associar esse texto, que é lá em Isaías 53, a gente vai associar a obra redentora na cruz. Mateus já associou aos milagres. Sim. Mateus já enxergou o cumprimento do que Isaías escreve nos milagres. Então Jesus, ele está carregando, ele está tirando das pessoas e carregando sobre si. E é muito louco a gente imaginar essas coisas. Eu gostei muito, de novo, né, referenciando The Chosen, o episódio que eles fazem essa menção é muito legal, cara. Jesus, no final do dia, das curas, dos milagres, ele saindo torto, cansado, moído, com uma cara de desesperado. Por quê? Porque ele estava tomando sobre si as enfermidades da multidão. Ele estava pegando toda aquela tranqueira para ele, e ele, uma hora, ia ter que lançar aos pés de Deus, mas no momento ele estava levando sobre si. Normalmente a gente tem uma ideia muito romântica e muito bonita, de que, cara, ele só fazia, acontecia, e depois ia tomar café com os guri. Não. Para Mateus escrever isso da forma que ele escreve, Jesus teve um abalo físico. Sim. Dentro daquilo que ele estava fazendo. Acho que é João. Se eu não estou enganado, é 12. Acho que um pouco mais para frente já na trajetória dele, mas ele fala, sabe, minha alma se angustia, sabe? Sim, ele era Deus, ele era ele é poderoso, né? Mas ele passou angústia, né? O Evangelho de Lucas vai relatar que ele suou como gotas de sangue. Então, ele penou. Existiu o aspecto físico, né? Existiu o aspecto físico. Então, não era simplesmente ele usando da soberania, em que ele vai falar, cara, se eu quisesse combater, eu chamava aqui os anjos, eles passavam a faca e nós estávamos tranquilos, né? Mas ele realmente se colocou, né? Assumiu de verdade. Isso é que é assumir a forma humana. Ele se colocou, ele se compadeceu, ele assumiu a forma humana e carregou as enfermidades, né? Padeceu como servo. Isso é louco, né, cara? É louco. É louco a gente pensar no Criador tendo que carregar as enfermidades aqui, não na crucificação. Na crucificação a gente vê isso muito fácil, a gente enxerga isso fácil.
Mateus enxerga aqui já. Ele está curando pessoas e ele está carregando aquele fardo. Vai saber o que Mateus viu, vai saber como Jesus saiu desse ambiente de curas, de milagres, que para nós é maravilhoso, mas vai saber, quando a gente conversa com pessoas que ministram cura hoje, esses caras vão falar sobre opressão, esses caras vão falar sobre uma exaustão, né? Pós-curas, pós muitos milagres, esses caras relatam isso, cara. Depois é exaustivo, dá vontade de passar 3 dias, tem gente que passa dias de cama ainda, adoece, sabe? Jesus enfrentou essas coisas. Isso é uma evidência. Ele não é só um profeta, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque lá em Isaías ele vai falar isso. A gente vai chegar nesse ponto, mas isso já está apontando, já está deixando muito claro. Mateus continua mostrando isso na narrativa dele. Capítulo 8 de Mateus, verso 23. Então, ele curou o leproso, ele levou sobre si as enfermidades. E agora ele faz uma coisa que qualquer um faz. De boa. Ele manda na natureza. Lê pra nós aí, cara, do 23 ao 27, por favor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos! Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O senso de humor de Jesus é maravilhoso, né? Tá um rolê, homens de pequena fé, ó, tá de sacanagem, Jesus. Cara, pescadores experientes. Eles estavam dizendo, vamos morrer. Cara, para um pescador dizer que vai morrer, o troço tem que estar pegando. Tá violento. Jesus acorda tranquilo e diz, cara, por que vocês são tão tímidos? Que desespero. Só porque a gente tá quase morrendo. Eu literalmente tá comigo, tá com Deus. Boa. É verdade, cara. É literal. Só que aí é legal, cara, porque o Criador de todas as coisas, levantando-se, verso 26, né? Repreendeu os ventos e o mar. E o que houve? Houve calmaria. Cara, a natureza obedece a ele. Ele curou o leproso. Ele curou a sogra de Pedro, que tinha uma febre alta. Tá, até aí legal. Ele começa a expulsar demônios e curar todas as pessoas que foram levadas a ele. E agora ele manda na natureza. Ele vai apodrecer também a figueira, né? Ele vai apodrecer a figueira. Eu li uma frase muito legal uma vez sobre a transformação da água em vinho, que diz que a água ruboreceu ao estar diante do seu Criador. O que é o ruborecer? É ficar com as bochechinhas vermelhas. Então a água, criada por Jesus, quando esteve diante, cara a cara do Criador, ela ficou com as bochechas vermelhas. Na verdade, ela se tornou vinho. Cara, é muito boa a frase, muito bom pensamento. Poética. Muito poética. Então, acaba o trecho com os discípulos dizendo, cara, quem é esse maluco? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não, curar o leproso? Tá, até vai. Curar a sogra de Pedro? Ok. Espíritos? Tá. Cura? Tá, mas agora mandar na natureza? Não tem precedente. Milagres, curas, outros povos até faziam, conheciam os xamãs, os líderes religiosos de outras crenças. Ok, agora esse cara ordenou o vento e o vento obedeceu. Em outro momento ele vai caminhar em cima da água, ele vai transformar água em vinho. Cara, a natureza está se submetendo a ele. Por quê? Pelo texto que a gente já leu em outros episódios. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Todas as coisas. E é uma característica exclusivamente divina. A gente vai ver no Velho Testamento o Senhor parando o dia, né? O sol. Retrocedendo. Né? Em pelo menos 2 momentos, se eu não estou enganado. Então isso aqui é uma característica
exclusivamente divino, ou seja, só Deus pode fazer isso, cara. Segurando a chuva lá em Elias, né? E depois fazendo chover quando Elias ora. Então, é aquilo que tu falou. Tinha os xamãs, os caras, os curandeiros, aquela coisa toda. Mas ele fez essas coisas para mostrar, cara, outro patamar. Tô muito acima. Tô muito acima. Tô muito acima da média. Não, pra arrancada. Não me compara. Vamos lá, adiante. 8, do 28 ao 32. Diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Cara, os demônios, os endemoniados já estavam reconhecendo publicamente que não era só mais um cara. Se fosse mais um cara, eles iam dar um pau, porque eles eram extremamente agressivos. Sim. Mas eles veem Jesus e eles o reconhecem. Talvez até por isso Tiago vai dizer, né? Você crê em Deus? Não tem problema. Os demônios também creem e estremecem. Tiago pode estar referenciando a esse momento. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então, os demônios imploravam a ele, imploravam a Jesus, dizendo: se nos expulsas, permite-nos ao menos entrar naquela manada de porcos. Que Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Agora Jesus ordena demônios. Ele tem autoridade sobre demônios. A gente vai ver em Atos os filhos de Seva, um sacerdote, 7 filhos, tentaram expulsar um demônio. E o texto diz que eles levaram uma surra tão grande que eles saem quase nus. Quase nus. De novo, eu já vi isso. Eu já vi uma senhora de 1,5 metro, endemoniada, cara, mas dando um calor, assim, um cara, eu acho que o cara era eu e tu junto, assim, um cara gigante, largo, o cara não conseguia segurar a mulher. Eu vi isso, eu vivenciei isso, sabe? E Jesus chega adiante e, cara, saiam, vão embora, acabou o tempo de vocês. Essa é a evidência, cara. Sim. Essas coisas deixam claro que Jesus é o Cristo, ele é o escolhido de Deus, ele é aquele que coloca todas as coisas em ordem. Não tem como combinar, organizar. Esquece. Não tem como não crer, não tem como não perceber essas coisas. 9. Aqui vem a loucura, né? Mateus 9, pode ler para nós aí, Jadeco, do 1 ao 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Traduzindo, os caras começam a encher o saco de Jesus porque ele tinha dito que tinha perdoado pecados. Aí Jesus faz a pergunta de ouro: o que é mais fácil fazer? Falar ou fazer? Resposta óbvia: é muito mais fácil falar. É muito mais fácil eu dizer que os teus pecados estão perdoados, ainda que eu não tenha esse direito e essa autoridade. Mas é muito mais fácil eu falar isso do que eu fazer tu levantar. E aí, Jesus, para mostrar e para provar isso, ele diz: levanta e anda.
Cara, é uma evidência. Então, ele cura, ele carrega as enfermidades, ele expulsa demônios, ele ordena a natureza, coloca as coisas em ordem e agora ele perdoa. E além de perdoar, ele faz uma cura extravagante. Essas são as obras de Jesus. Essas são as obras que dentro da cristologia vão apontar. E Mateus está fazendo isso de forma brilhante já nos primeiros capítulos do seu livro. Ele já está mostrando, se o objetivo é mostrar que Jesus é o Cristo, que o Cristo é o Rei dos Judeus, cara, ele já está mostrando até aqui. Teve o Sermão do Monte no meio, que é um excelente sermão, inclusive, um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido de Jesus. Mas Mateus está mostrando de forma brilhante que ele cumpre as exigências, ele faz coisas que ninguém faz. Ele mostra, ele tem evidências, não é só falar, não, eu sou o Cristo. Porque isso a gente tem no Brasil um maluco que diz que é o Cristo, é a encarnação, tem um cara na Áustria, tem um maluco lá, um país nórdico, não lembro agora. Mas o cara diz que é Cristo e vive uma comunidade, tem cabelão, olho azul, e ele diz que é a reencarnação de Jesus. Que é o que Jesus disse no texto que tu falou mais cedo. Vão surgir falsos cristos dizendo, está ali, está lá, está colar. E a gente tem isso. Uhum. Agora falar é fácil. Eu quero ver tu mandar na natureza e a natureza te obedecer. Eu quero ver tu perdoar pecado e fazer uma cura extravagante dessa, como a senhora que foi curada da cadeira de roda e levantou e, cara, é extravagante. E Jesus fazia essas coisas. Sim. Para os 12 talvez fosse até corriqueiro. Sabe? Eles viam, talvez, durante um ano e meio, 2 anos que eles andaram com Jesus, talvez eles viam isso todo dia, ou quase todo dia, ou toda semana, no mínimo. Sabe? Esses sinais, esses prodígios de Jesus. João vai dizer no final do evangelho dele, eu acho que a gente leu, inclusive, que ele relatou só alguns dos sinais. Por quê? Porque ele acha, ele diz lá no texto, penso eu, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez e falou, não caberiam nos livros do mundo inteiro. Óbvio, é uma hipérbole para a cabeça de um cara daquele século. Ele não sabia o que era 1 terabyte. Exato. E quanto e-book cabe no terabyte, ele não estava ligado. Mas ainda assim, Jesus fez muitas outras coisas que a gente não tem relato. Jesus certamente operou muitos outros milagres que a gente não tem escrito. Mas os que estão escritos estão aqui para comprovar, para mostrar. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Ainda no 9. Então ele tem poder sobre tudo isso. E agora, o último inimigo a ser vencido, a morte. Mateus 9, do 18 ao 26. Pode ler para nós aí, Britão. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento cercou por toda aquela terra. Agora ele tem poder sobre a morte. Ele até diminui, né? Ele diz, cara, não morreu, dorme. Só dormindo. Mas pro pai ela já estava morta. Por isso ele vai chegar diante de Jesus, cara, morreu, os sinais vitais já eram, ela não está respirando, ela está gelada. Tem Lázaro também, né? Que ele ressuscita em João 11. João 11, perfeito. Então, além de mandar na natureza, além de curar qualquer tipo de coisa, além de perdoar pecado, além de ter autoridade sobre demônios, agora o cara manda na morte. E ele, por ser a vida, ele dá vida a quem ele quer. A morte já não é mais um problema, já não é mais alguém a ser vencido, porque ele já está vencendo.
a morte. Tanto que ele próprio morre, mas vive, volta à vida. E Paulo falando sobre isso vai dizer que aquele que morreu, morreu uma vez, mas tendo ressuscitado, a morte não tem mais poder sobre ele. Ele está falando sobre Jesus. Sim. A morte não tinha e ainda não tem mais poder sobre Jesus. Por quê? Porque ele já morreu e ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é eterno. Já era, acabou. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. E aí? Todo mundo acreditou, tá lindo? Não. Mateus 11. A gente vai ver o cara que batizou Jesus, o cara que viu a pomba descendo. Alguns dizem que esse cara tem uma crise de fé, eu não sei se é crise de fé. Talvez ele só fosse meio pentecostal e queria uma confirmação. É possível. Mas é interessante esse texto. E ele não sabia, acho que em João, quando fala de João Batista, né, no Evangelho de João, ele não sabia nem quem ele era completamente dentro das promessas, né? Porque perguntam para ele lá em João, acho que 1 ou 2, és tu Elias? Ele falou, não sou. E aí a gente vê para esse texto aqui e Jesus vai dizer uma outra coisa, né? Vamos lá. Mateus 11, a partir do 1, diz assim: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que, no cárcere, João Batista ouviu falar sobre o que Cristo, olha só, Mateus está chamando agora Jesus de Cristo. Ele está evidenciando isso. Falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. De novo a expressão ouvir e ver. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Cara, olha isso. Jesus está dando a barbada para João Batista. Filhão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Teus discípulos viram e ouviram e eles vão levar esse recado para ti. Tudo isso está acontecendo. E esse texto nos leva direto lá para Lucas 4, onde Jesus vai ler o texto de Isaías. Eis que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Ele fala, as boas novas estão sendo pregadas para libertar, para curar. Cara, tudo o que Isaías diz lá em Isaías 61, né? Quer ler para nós? Lê para nós lá. Vamos ler. Isaías 61. Tudo o que está lá, Jesus vai dizer para João Batista, cara, está acontecendo, fica tranquilo. Lembra que a gente começou esse episódio, que está gigante pelo jeito. Enorme. A gente começou lendo 2 Pedro e lá diz que temos que atentar para o que está escrito nas profecias. Jesus está apontando para essa profecia quando ele manda esse recado para João Batista. Vai lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre Sião os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso que Jesus está avisando para João Batista. Está acontecendo. O que está escrito está acontecendo. Cara, tudo isso já seria o bastante. Tudo isso já seria o suficiente. Mas a gente não pode encerrar esse episódio. Não dá. Sem falar do cego. Que a gente já mencionou no episódio 1 e que a gente já falou aqui hoje também. Vamos lá. Cego da zoeira. João, capítulo 9, do verso 25 ao 34. A gente não vai ler o texto todo, porque a bateria do teu celular já está acabando. Vai acabar. Tá indo. E a gente quer deixar para
te ficar curioso. Vai ler o texto todo, mas olha o que diz lá, cara. Ele retrucou: se é pecador, é do 25, né? Do 25 ao 34. 34. Tá. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram-lhe e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabendo que Deus falou a Moisés, mas estes nem sabemos. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não for de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Cara, a fala do cego, ou do ex-cego, ela é muito poderosa. Ele diz: desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Leproso a gente já ouviu. Agora, cego de nascença, meu amigo. É difícil. Ninguém. Tem. Não, até aquele momento não havia relato. Eles não tinham Google. Tudo o que se sabia eram os viajantes. Eles iam pegando informação e eles iam vendendo informação, né? Os viajantes naquele tempo faziam isso. Eles vendiam informação. Eles eram o Google da época. Então os caras rodavam o mundo todo e soube de uma coisa em tal lugar. E eles vendiam essas informações. Até aquele momento não tinha se ouvido falar de um cego de nascença ser curado. Jesus vai e faz isso. E o que o cego, ou o ex-cego, diz é interessante. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. No verso 31, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas todo adorador de Deus e todo aquele que faz a sua vontade, a esse Deus atende. O próprio Nicodemos vai dizer algo parecido em João 3. Ele vai dizer: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhece isso que o ex-cego agora está reconhecendo. Jesus veio da parte de Deus. Os caras estavam presos na caixinha da lei, naquilo que Jesus vai chamar no próximo capítulo, no capítulo 10, de aprisco. Esses caras estavam presos a esse aprisco. E quando o pastor se manifestou para tirar eles do aprisco e levar a pastos verdejantes e conduzir eles a águas tranquilas, eles não reconheceram, porque eles queriam continuar no aprisco. E o aprisco é a lei. Naquilo que Jesus fala, o aprisco é a lei, é o judaísmo, é essa prisão, talvez, mas que cumpriu o seu propósito. O judaísmo tem o seu papel na história, a lei é o aio que conduz a Cristo. Só que quando Cristo chega, meu amigo, ele cumpre. E se a lei foi cumprida, agora a gente tem que seguir o cara que a lei o tempo todo estava apontando. Vai nascer de uma virgem, vai ir para o Egito, vai ser chamado do Egito, vai morar na região da Galileia, vai ser chamado de desprezível. Todas essas coisas estavam o tempo todo, a lei e os profetas apontando para alguém, e esse alguém é Jesus. E quando ele se manifesta, os religiosos não entendem, o cego vê. Sim. Literalmente. E debocha. E debocha. É o melhor de tudo. Por isso que a gente ama esse cego debochado. Cara, pra gente encerrar, eu separei alguns textos agora, onde o próprio Jesus ele está apontando para essas coisas. Ele está dizendo quão importantes são essas coisas, essas obras. Ele está apontando para as próprias obras dele. Vamos lá. João 10, do 22 ao 25. João 10, do 22 ao 25. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixas em dúvida?
Se és o Cristo, dize-nos claramente. Olha só, Jesus respondeu-lhes, eu já vos disse, e vocês não acreditam. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Tudo isso que a gente leu lá em Mateus, Jesus agora está dizendo, cara, tudo o que eu fiz, testemunha, eu sou o Cristo. E vocês não me ouvem. Vocês não acreditam em mim. E eu estou fazendo sinais, e eu estou fazendo cura, e eu estou mandando a natureza, e eu estou curando o cego de nascença. E vocês agora vêm me perguntar, és o Cristo? Cara, é evidente. É o lance de falar e fazer, né? Uhum. Já seria muito fácil. Ali segue sendo fácil de falar. Ele já fez tudo isso. Uhum. E claro, a gente sabe que a intenção deles não era Uhum. saber mesmo e tirar essa dúvida como Sim. era de João Batista. Era para pegar ele. Sim. Então, cara, ele falou, cara, olha tudo que eu já fiz. Uhum. Mano, se vocês não creram, cara, qualquer coisa que eu falar não vai ser o suficiente. não vai ser né? suficiente. Ainda aqui no mesmo texto, agora do 30 ao 33. Pode ler. Eu e o pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhes os judeus, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, o sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E ele já arranca dizendo, eu e o Pai somos um. Então, Deus Pai, Deus Filho, é uma coisa só, é uma pessoa só. Por qual obra vocês querem me apedrejar? Por ter cumprido as exigências, ter nascido no lugar certo, ter começado o ministério no lugar certo, ter sido batizado, curado, leproso, curado uma sogra que estava com febre, a sogra de Pedro. Vocês estão me apedrejando por ter levado as enfermidades do povo, vocês estão me apedrejando por eu ter mandado na natureza. Porque, cara, as obras são evidentes. Sim. E abundantes, e a gente leu, e a gente está sendo exaustivo em dizer isso. Jesus é o Cristo e ele deu provas. Não é só teoria, porque talvez tu assistiu o episódio 1, 2 e 3 e tu ficou, tá legal, a teoria é muito linda. Mas, cara, a gente está indo agora para a prática da coisa. Jesus deu provas práticas. E isso chamam-se obras. Jesus tinha obras que evidenciavam que ele era o Cristo. Sim. Ele era maior que João Batista, ele era maior que qualquer outro profeta do passado. Ele é o Cristo. Ele é diferente. Ele é o cara. Não tem o que fazer. Não tem. Ainda nesse texto, 37 e 38, pode ler para nós. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Crede nas obras. Não quer acreditar no que eu falo? Ok, mas eu faço as obras do meu Pai. Creiam nas obras. Jesus vai dizer uma coisa muito parecida para os 12. João 14, verso 11. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Cara, ele está dizendo isso para os 12. Crede-o, ao menos, por causa das mesmas obras. As mesmas obras do Pai são as mesmas minhas. O Pai é criador, eu sou criador. O Pai cura, eu curo. O Pai perdoa, eu perdoo. O Pai salva, eu salvo. Manda na natureza? Manda na natureza, eu mando na natureza. O Pai é onipresente, eu sou Emanuel, eu sou Deus conosco. Jesus está apontando para si, dizendo, eu sou o cumprimento dessas coisas. E por último, não menos importante, João 15, 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas, agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Jesus está falando do mundo. Se o mundo não tivesse visto o que viu, seriam inocentes. Mas eles viram. Uhum. O mundo viu. E ainda hoje o mundo vê. Cara, não tem como tu esconder uma senhora de 60 anos cadeirante ser curada. A vizinhança vai ver, cara, o que aconteceu. Fui no culto e fui curado. Deus me curou. Amém. Não tem como esconder um cego. Recebeu a oração, foi curado. Não tem como esconder. Quando eu estava lendo essas coisas, eu lembrei de um caso. Muitos anos atrás,
chegou um pedido de oração. 11 anos atrás, cara. 11 anos atrás. Era um menino que de um dia para outro adoeceu e os médicos não achavam cura, não achavam resultado. A Gabi e eu, a gente estava internado no hospital para ganhar a Raquel. E o menino estava internado no mesmo setor. A gente estava ali. O menino devia ter 6 ou 7 anos, talvez. E pediram pra gente, cara, vai lá orar. Visita eles lá e conversa com eles. E eu fui, cara. E eu me lembro do menino deitado na cama, praticamente imóvel, uma sonda nos pulmões, porque estava botando infecção pelo pulmão. Uma espécie de dreno, né? A sonda, não sei o nome certo, mas era algo assim. Pálido, extremamente pálido, deitado na cama do hospital. Quando eu entrei, ele só mexia os olhos. Ele já não tinha mais força, porque ele não estava comendo, não conseguia respirar direito, então, extremamente limitado. E fui, conversei com a mãe um pouco, me identifiquei, ó, a avó do menino me pediu para vir aqui fazer uma visita, orar. Posso orar? Pedi para a mãe. Pode, não tem problema. Cara, fiz uma oração simples, sem nébias ou decantas, não. Só baixinho, voz baixa, orei pelo menino. Isso foi numa segunda-feira. No outro dia, cara, a avó do menino me ligou. Vai lá no quarto. De novo. Quando eu fui no quarto, o guri já estava sentado na cama, sem sonda, sorridente, jogando bola para cima, brincando com bola no quarto. E eu olhei para a mãe, e a mãe me olhou e disse, eu não sei o que tu fez. E eu disse, eu não fiz nada. Mas eu sei quem fez. E ali foi a ocasião de apresentar Jesus para aquela família. E no outro dia, a gente teve culto, a gente reuniu e a gente celebrou muito a Deus, porque no outro dia os médicos foram visitar, deram alta para ele. E a mãe perguntou, tá, mas como assim? 3 dias atrás vocês nem sabiam o que ele tinha, agora estão me dando alta, o que aconteceu? A junta médica disse, nós não sabemos o que houve. Tratamento nenhum tem esse efeito. Os medicamentos não tem uma recuperação tão rápida. O guri de um dia para o outro melhorou. E a gente não tem mais o que fazer, não tem por que ele manter ele aqui. É impossível aquela mãe ver isso e não reconhecer. Deus faz, Deus opera. Essas obras acompanham aqueles que creem. Jesus vai dizer isso em Mateus 28. Essas obras acompanham aqueles que creem. Cara, tudo que Jesus fez evidencia que ele é o Cristo. Por isso a importância da gente gastar todo esse tempo. 1h50 já. De gravação. Não foi a bateria ainda? Não. Mas tudo isso para deixar uma mensagem clara. Jesus é o Cristo. E ele não é o Cristo teórico. Ele é o Cristo que tem obras. Ele tem evidência. Ele não é o Cristo só do perdoa os teus pecados. Não. Ele perdoa e ele cura. Ele manda na natureza. Ele transforma a água em vinho, lodo, quem sabe em um olho, na vida de um cara que talvez não tivesse o lóbulo ocular. Então, essas coisas nos motivam a estar aqui hoje reunidos. E estas coisas nos fazem ser apaixonados pela Bíblia. Por isso, o biblicamente. Sim. Esse é o motivo, essa é a intenção. É abrir essas coisas que talvez em casa tu não consiga perceber. Cara, hoje está escancarado. E talvez tu até já viu milagre, tu já vivenciou milagre. Deixa um comentário pra gente, deixa uma história louca aí nos comentários pra gente se aleluiar também. Cara, glória. Hoje foi bom, né? Foi bom, passou rapidão. Glória, nébias. Gente, até é difícil voltar pro lado youtuber, né? Vai lá. Vale, guruzada! O cara entra em lucro. Mas, pessoal, vou pedir, manda esse link para um amigo teu, deixa teu comentário, dúvida. Sim. A gente, no dia que a gente está gravando, a gente lançou
ontem o primeiro episódio, eu tô me esforçando para responder ali Sim. todos os comentários, até porque não são muitos, né? A gente é um peixe pequeno. 2. Um dele e um meu. Isso. Ele respondeu o meu. Não, brincadeira. Mas tem Spotify e o Spotify de graça, não sei, para a parte de podcast, então tu consegue também escutar e assistir pelo Spotify. Tem o YouTube, tem o nosso Instagram, que a gente está sempre postando uma meditação, um versículo lá para estar propagando a palavra de Deus. A gente conta com o teu apoio, a gente não está pedindo nada de dinheiro, a gente não está ganhando nada de dinheiro com isso. Então, dá essa ajuda aí pra gente e vem pensar a Bíblia com a gente. Amém. Amém? Então tá, Zeca? Era isso? Era isso então. Então tá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!